Nesse vídeo falar um pouco sobre a polarização que assola o país e o estado de Mato Grosso no geral. Essa divisão entre esquerda e direita que virou assim motivos de brigas familiares, de discussões, e tá chegando numa proporção que chega a ser algo até preocupante, né? E fazendo um trabalho da minha faculdade, quando eu parei para escrever um artigo de opinião e o editorial, tem uma frase do Dr. Enéas que ele dizia lá nos anos 90, que para mim, assim, faz todo o sentido hoje. Ela é tão atual, ela é mais atual hoje do que naquela época. E ele disse, né, em uma entrevista nos anos 90, esquerda e direita, duas faces de uma mesma moeda. E a gente vê isso acontecer com o PL. O PL praticamente virou o PT, só que de seta virada. De seta virada e placa trocada. Por que eu estou dizendo isso? Hoje, o PL tá para Bolsonaro no mesmo sentido que o PT está para o Lula. Virou assim uma cultuação em cima de uma figura política que gira em torno daquela pessoa. Se entrar no site do PT e do PL, tudo vai estar voltado para Bolsonaro e para o Lula, tanto de um quanto de outro. E as pessoas elas se voltam em torno daquilo ali, né? E os projetos, melhorias para educação, infraestrutura, saneamento básico, tecnologia, melhorar a vida do trabalhador brasileiro que acorda cedo, não tem, fica para segundo plano. Isso fica para a época das eleições, para agarrar o voto. Essa que é a verdade. É isso daí que é a verdade. Não tem projetos, não tem propostas, é apenas ideologia política. De um lado, você fala assim, Lula fez projetos e tal, Bolsa Família e tal. Do outro lado, é o slogan Deus, Pátria, Família. A maioria dos candidatos pega a Bíblia na mão e sai Deus, Pátria, Família e não sei mais o que lá. Frase que o Olavo de Carvalho tirou de um filósofo europeu e falou para Bolsonaro repetir, e aquilo ali se tornou de tanto se repetir, se torna uma verdade absoluta. E assim eu vejo a diferença entre a esquerda e a direita hoje, é que a esquerda ela é sem sombra de dúvidas mais unida do que a direita. A direita, você é descartável, você é útil até certo ponto. Depois que você não serve mais, meu amigo, depois que você não serve mais, os caras te deixam no vácuo, não te respondem mais, te descartam, vê e finge que não vê, visualiza e não responde. Quer um exemplo disso? Olha o que fizeram com Carla Zambelli. A Carla Zambelli é o exemplo assim, de fidelidade ao bolsonarismo, e na hora que ela precisou, o que os caras fizeram? Soltaram a mão dela, viraram as costas para ela. Simples. É desse jeito que as coisas funcionam. Já na esquerda, ali no PT, da mesma forma que se volta todo mundo ao redor de Bolsonaro, no PT, ali na esquerda, todo mundo se volta ao redor de Lula. E mais, eles não deixam ninguém para trás. Mesmo a Dilma sofrendo impeachment, o Lula não esqueceu da Dilma, e a Dilma é hoje presidente do Banco do BRICS, né? De um lado, acordos com a China. Do outro lado, acordos com os Estados Unidos. E ninguém fala de patriotismo assim. Quando eu digo patriotismo, é mais do que você ir vestir a camisa do Brasil e ir no 7 de setembro. É falar sobre coisas que o Brasil realmente precisa. A defesa nacional. Como o Enéas falava antigamente, o Brasil precisa se defender, de uma defesa nacional, precisa de bombas nucleares, não para fazer guerras com outros países, mas para negociar, para não deixar de ser um anão geopolítico.
e ter ali os seus direitos prevalecidos e não virar chacota de gringo, né? E o que eu vejo é babação de ovo, acordos que favorecem mais países estrangeiros do que o próprio país, do que o próprio brasileiro, do que o próprio povo brasileiro, e fica por isso mesmo. E as pessoas assim estão num nível de fanatismo tão grande que hoje a disputa política, a briga política até atingiu o caixa do supermercado, que isso é uma coisa assim, inacreditável na Bahia, que um cara que se diz pastor acabou agredindo a funcionária do supermercado e chamou ela de esquerdista, não sei o que lá mais. E olha o ponto que chegou as coisas, né? Briga entre família, amizade sendo desfeita, assim, umas coisas assim absurdas. E essa divisão, né, do PL hoje, ela agarrou muitos oportunistas. Eu mesmo já fui no PL, já fui em eventos, e tudo que eu vi lá são likes, marketing, focado em atrair seguidores, em número de seguidores, em números e não em pessoas. O foco é em números e não em pessoas. Tudo ali é tudo feito para engajar nas redes sociais e não em pessoas, não seres humanos, e não qualidade de vida das pessoas, que muda o dia a dia do cidadão. Isso não tem. Eu fui lá, participei, eu vi, né? Vi lá que lá tem um candidato que fez campanha para Dilma, que saiu do lado de Lula e tá aí no YouTube. É só pesquisar o nome desse candidato. Ele tá, pra vocês verem, o vídeo tem 30 visualizações. E as pessoas, elas não procuram saber e deixam se levar pela manada, né? Esquecem, o brasileiro esquece e gosta de ser enganado. O brasileiro é assim, me engana que eu gosto de ser enganado. É desse jeito. E tem vídeo desse candidato a governador do estado, né, pré-candidato a governo do estado, dizendo Dilma, mulher guerreira, mulher valente. Tem aí 30 visualizações, né? E hoje ele está lá no PL dizendo ser contra a esquerda e batendo no PT, porque só isso que o PL hoje sabe fazer, é bater no PT. O PL precisa do PT para existir. Um precisa do outro para existir, porque não tem projeto, não tem propostas, não tem assim um projeto de mudança nacional. Tem bater no PT. Essa militância deles é bater no PT, é tudo colocar culpa no PT, no governo federal, tudo. É simples assim, né? E colocar um lobo para liderar o rebanho. Olha o que ponto que chegaram, né? E a gente vê escândalos aqui na prefeitura de Cuiabá, pedaladas fiscais dentro da prefeitura, umas coisas assim absurdas que eu mesmo não imaginava que pudesse acontecer da forma que está acontecendo. Todo dia é um escândalo diferente. O noticiário noticia algo envolvido, né? E assim, eu já acreditei nesses caras, já votei neles, porque eu de uma certa forma acreditava que seguiu diferente do governo, do que estava antes, que também era ruim, né? Então a gente acredita, a gente dá um voto de confiança, mas é aquela coisa, né? Serve pra gente errar é humano, mas permanecer no erro a gente já sabe o que o ditado diz, né? Assim, tá procurando sobre a vida do candidato. Acho que o Brasil não está preparado para ser uma república, não do jeito que ela é hoje. E não que eu seja contra a república. A república, ela tem um lado bom da representatividade e tudo mais, mas eu acho que o Brasil não está preparado para ser uma república, onde as pessoas vão lá votar e tudo mais, por vários motivos que ficam até para o outro vídeo, né, uma outra reflexão. Porém,
O que tem pra gente fazer como nós, como cidadão, além de cobrar, que é o que não acontece, né? Porque hoje a gente, tipo, a gente tem até político de estimação, fã-clube para político, além de ter eles como os nossos funcionários, né? E cobrar o que eles prometem em anos de eleição, nas campanhas, os projetos deles. Além disso, é pesquisar sobre a vida do candidato, ver se ele tem ficha limpa, o que ele fez lá atrás, no passado, porque tudo isso conta, né? E eu vejo assim que várias pessoas hoje vão ser enganadas aqui no Mato Grosso, vão votar nesse candidato a governo do PL, pré-candidato a governo do PL, porque ele tá do lado de Bolsonaro, sendo que lá atrás ele esteve com Lula, abraçou Lula, fez parte do governo do Silval Barbosa, né? Chama Lula, Dilma Dilma de mulher valente, pediu voto para Dilma. Dilma foi madrinha dele, ajudou ele a ganhar para deputado estadual, para senador no estado de Mato Grosso, para deputado federal, quer dizer, para deputado federal, para senador. E hoje ele bate no PT, ele tá lá no PL, e o pessoal do PL faz vista grossa, finge que aquilo ali nunca existiu, né? Então a gente vê o nível da situação onde que a política chegou, né? Ela deixou de ser para pessoas e passou a ser para números, para money, para grana, né? E assim, totalmente diferente do que a gente vê na Europa, né? Porque vamos ver vários países da Europa. Claro que a Europa é um continente grande de vários países pequenos, mas na Europa a classe política ela é mais perto do povo, né? Ela sai na rua, ela usa transporte público, usa a saúde pública, usa a educação pública. E aqui no Brasil não, aqui no Brasil parece que a classe política ela fica o mais longe possível do povo, né? Quando o Congresso vai votar uns projetos ridículos, nada a ver, parece que eles estão num mundo paralelo da realidade do povo brasileiro, né? O povo brasileiro vive em um mundo e eles vivem num outro mundo utópico, vamos dizer assim, né? Completamente diferente da realidade da população. Então isso daí serve pra gente pensar, né? Será que a nossa segunda república deu certo? Será que ela tá dando certo? Né? Será que essa polarização que está acontecendo aqui, ela se tornou uma polarização saudável? Ela vai transformar a vida de pessoas? Vai melhorar a vida da população? Porque hoje a gente vê o brasileiro ele come mal, ele se alimenta mal, ele trabalha muito mesmo, acorda cedo, porque se vai no ponto de ônibus, nos metrôs aí no país, no Brasil afora, entre 5 horas da manhã e 7 horas da manhã. E de noite, de 5 horas da tarde às 7 da noite, você vê as estações lotadas de gente, né? Os ônibus, os metrôs, os transportes públicos no geral lotado, parecendo lata de sardinha. Então o brasileiro trabalha muito. Além disso, além do trabalho de registro, né? Ainda trabalha por fora, ainda no dia de folgas. Trabalho informal, o bico, né? O famoso bico. Então o brasileiro trabalha muito, dorme mal, se alimenta mal. E a maioria das doenças, né? A gente tenta dizer não, não é assim, mas a gente sabe que é causado pela má alimentação, pela má qualidade de sono, do descanso, né? Porque hoje a parte mais cara do supermercado é a parte saudável. Então a maioria das pessoas migra para a parte de enlatados, de alimentos processados, que essa é a parte mais em conta, né? O miojo, é o salsicha em conserva, é ali a feijoada em conserva, alimentos processados, né? E são alimentos assim que a gente sabe que tem muito conservante, que tem muita química, que esses alimentos precisam disso para eles durarem na prateleira, né?
Eu, como já fiz um período de tecnologia de alimentos, sei disso, né? O mal que faz você comer aquilo. Além de alimentos fast food, que eles te engordam, é, não, além de não matar a fome, eles engordam, eles dão diarreia, dão disenteria, dão vários efeitos colaterais sendo consumidos sendo consumidos diariamente. E é isso que a população brasileira hoje está consumindo. Então, isso daí serve de reflexão para a gente pensar, né? O que está dando certo, o que está dando errado. Daqui a pouco a gente vai voltar e temos que refletir se a nossa república ela causou uma evolução, se ela tem melhorias, se ela está de acordo com o que é proposto, né? Porque o Brasil, ao meu ver, está um cabo de guerra. Um puxa de um lado, outro puxa do outro e as coisas não andam. Elas simplesmente patinam.